Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin. Não, é Ethereum mesmo. Ethereum está acelerando, flertando com 4.480 dólares no exato momento que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin se recupera, altcoins aceleram com a dominância caindo de forma agressiva. Eu quero te mostrar exatamente o que está acontecendo e quais são os pontos mais críticos para o momento. O que impede o Ethereum de renovar máximas? O que impede a dominância de formar novas mínimas e levar os índices aos alvos explosivos que a gente está vigiando há bastante tempo? Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Eu decidi hoje te mostrar os índices das altcoins, pois é importante que você tenha plena consciência do momento em que nós estamos e o que a gente pode alcançar nas próximas semanas. Amanhã eu volto com análise de altcoins e é por isso que eu deixo os comentários abertos, aguardando o seu pedido. Vamos começar com o Ethereum. Que movimento de força. O Ethereum ultrapassa de forma brutal 4.100 dólares, sustenta em um dia de pullback, que foi o dia de ontem, para o Bitcoin. Vamos olhar o Bitcoin aqui. Vimos ontem um movimento bem feio de retração no Bitcoin. O Ethereum se sustentou e hoje, com os dados de inflação vindo muito mais para o lado otimista, com uma inflação abaixo do esperado, vimos mercados internacionais renovarem máximas, SP500 e Nasdaq, o Bitcoin acelerou, só que a dominância derretendo, dominância caindo 1,24%, leva o Ethereum, que já estava forte, a renovar máximas. Qual é a resistência de Ethereum? Vamos olhar para o gráfico semanal, não temos nenhuma alteração, rompimento e confirmação. Vamos olhar no gráfico diário e nós temos também uma continuidade de alta. Temos indicativo de topo, ainda não temos o RSI em faixas muito mais extremas e o volume de negociação ainda não nos indica clímax. Embora a gente, obviamente, possa buscar correções, não temos um indicativo de topo. E se o Ethereum fechar hoje nesta faixa, na faixa de 4.400, 4.500, o alvo acabará sendo o topo histórico, porque a gente não tem nenhuma resistência clara até este topo. Topo que está a exatos 8,8% de distância. Muita gente tentando adivinhar o topo de Ethereum e não conseguindo. Eu estou atento a faixas de retração que nos colocam justamente abaixo dos 4.000 dólares, 3.900, como ponto oportuno. Mas a gente não tem nenhuma indicação de que veremos isto tão cedo. Embora, mais uma vez, eu deixe claro, se virmos esses pontos, eles podem ser oportunos para aqueles que têm um perfil mais agressivo e estão buscando uma exposição no mesmo. Ethereum caminha para pontos mais elevados. No entanto, a gente não pode esquecer de uma coisa. O Bitcoin, embora esteja forte, tem um gap em 117.400. Eu entendo a euforia e a alegria de muitos nesse momento, mas a gente não pode esquecer que o gap que foi formado no final de semana ainda coloca uma pressão para que o mesmo seja fechado.
fechamento do mesmo poderia levar o Bitcoin a este ponto e trazer retrações, as retrações que podem ser oportunas em ETH. Luan, quando que eu vou ignorar, invalidar este gap, pelo menos para o momento atual? Veremos uma maior probabilidade de deixar este gap para ser fechado daqui a algum tempo se virmos o rompimento dos topos. Não tem o que discutir. Embora a dominância esteja caindo, o Bitcoin esteja se sustentando, esteja apresentando uma alta hoje, para que a gente afaste a correção, precisaremos de um pivô de alta acima dos pontos de máxima, o que garante uma bandeira de alta e nos levará a caminhar para pontos mais elevados. Então, o que é necessário para apagar o gap? Na verdade, apagar momentaneamente o movimento corretivo do gap, será romper 123 mil dólares. Tendo este rompimento com a dominância em queda contínua, veremos o Ethereum naturalmente renovar as suas máximas. Dominância está em um ponto importante também. Vamos falar da dominância? Que na semana passada teve uma forte queda, mesmo diante do pullback no domingo, e agora a gente volta a presenciar uma queda. Se rompermos a faixa de 59,7% na dominância, eu lembro a você, a dominância mede para onde está indo o capital. Se a dominância cai, o capital está preferindo altcoins, puxadas hoje pelo Ethereum. O Ethereum está absorvendo praticamente todo o dinheiro, mas isto mostra força e resiliência para as altcoins. Quando a dominância sobe, o dinheiro naturalmente caminha para o Bitcoin. Nós fizemos um desenho aqui no gráfico diário, gráfico até de 3 dias, que é um desenho de bandeira de baixa, que foi confirmada com o rompimento desta área na última semana. Então nós tínhamos um movimento de baixa, bandeira de baixa em potencial, exatamente como temos uma bandeira de alta aqui, nós temos uma bandeira de baixa na dominância. Esta bandeira foi confirmada com esta vela e com este movimento. Tivemos um pullback e agora o alvo desta bandeira de baixa acaba sendo 57%. Eu trago aqui, projetamos, estamos entre 56% e 57% de alvo desta bandeira. O que impede que cheguemos neste ponto? Apenas este último suporte. Mais um pivô de baixa nos colocará a caminho deste ponto. Veja que é uma área de suporte importante, é uma área que pode ser alcançada. Aceleração do Bitcoin, queda na dominância, mais uma vez, vou me repetir sim, é renovação das máximas em Ethereum. E o que acontece depois que o Ethereum renova máximas? A gente tem a fase 3 de força das altcoins. Nós presenciamos ao longo desses últimos meses, na verdade ao longo desses últimos anos, a dominância subir. A dominância subiu bastante. E obviamente o Bitcoin se beneficiou muito desta valorização, desta alta na dominância, porque ele sugou o dinheiro completamente do mercado e as altcoins ficaram esquecidas. Vimos a aceleração lá dos 15 mil dólares para os atuais 119 mil dólares. Maravilha! A fase 2 do ciclo acaba sendo a fase em que o dinheiro começa a fluir para o ETH. É o que nós estamos vendo hoje. Estamos vendo o dinheiro fluir para o Ethereum e é por isso que o Ethereum não para de subir, o Ethereum voa. Só que nem todos os ativos, nem todas as altcoins estão tendo esse benefício. Solana está meio esquecida, XRP
brilha, mas muito mais por conta dos últimos eventos do que por um movimento correlacionado ao Ethereum. A gente vê BNB, a gente vê AVAX, a gente vê NIR, a gente vê os ativos Link subindo, mas muito longe de uma valorização tão forte, porque estamos na fase 2 de força das altcoins. Na verdade, a primeira fase para as altcoins, mas a segunda fase para o movimento do mercado como um todo. Se virmos o Ethereum renovar essas máximas, ele estará em fase de descobrimento de preço, poderá sim entregar altas mais fortes e quando houver a acumulação, nos topos é que veremos o dinheiro fluir para altcoins grandes, médias e pequenas. Luan, você já falou sobre isso no passado? Falei até recentemente, mas eu não me canso de trazer conteúdos básicos e estratégicos para que você tenha pleno entendimento do que está acontecendo. A gente segue recebendo questionamentos de muitos em relação a por que os meus ativos não estão subindo, por que os meus ativos menores não estão voando como o Ethereum, porque ainda não chegou o momento deles. E isso é algo bom para quem está correndo para acumular. Eu quero ativos X, eles estão em um setor muito bom, são projetos que têm uma solidez e eles estão ainda em fase de acumulação com altas brandas. Este pode ser um momento oportuno, mas é claro, você tem que escolher de forma muito bem feita, porque não é qualquer ativo que vai subir. Então você deve fazer o seu dever de casa, investir no seu conhecimento e construir um portfólio inteligente, bem diversificado, bem estruturado, para que você possa aproveitar. Mas o que nós estamos vendo é uma aceleração muito interessante do Ethereum que está puxando a dominância. Quando virmos o movimento de acumulação do Ethereum, é que você vai sentir um impacto nos ativos menores. E eu sei que muita gente tem esses ativos. Nós estamos enxergando o momento atual com otimismo, de olho sempre no Total 2ES, Total 3ES e Others. O que são estes nomes, estas nomenclaturas? Total 2ES é a capitalização total de mercado, excluindo Bitcoin e as stablecoins, o USDT, o USDC. Veja que nós desenhamos este padrão, ombro, cabeça, ombro, LTA, LTB rompida, aceleração, alvos, há algumas semanas, na verdade alguns meses atrás. Estamos enxergando neste momento, na verdade vimos na última semana, um engolfo de alta e agora a gente vê um rompimento que pode caracterizar um pivô de alta. Este índice, ele tem o Ethereum dentro do mesmo. E boa parte do movimento está sendo do Ethereum. Veja que a gente teve uma aceleração, pullback para a faixa de 38,2. E se firmarmos este movimento, poderemos ver o alvo do ombro, cabeça, ombro inverso ser alcançado, quem sabe nas próximas semanas, com uma renovação das máximas do Ethereum. Ethereum renova as máximas, Ethereum acumula. E é aí que o dinheiro começa a fluir para ativos maiores. Foi o que nós mostramos, foi o que nós discutimos aqui. Quando isso começar a acontecer, você vai ter que olhar para o Total 3ES, capitalização total de mercado, excluindo Bitcoin, Ethereum e stablecoins. Veja como nós estamos mais atrasados neste gráfico. Por que isso acontece? Simples, ele não conta com o Ethereum, só que ele nos mostra que a gente teve um rompimento, um teste, rejeição, engolfo de alta e pode sim caminhar para um pivô de alta também neste índice que pega os ativos
menores. Tira o Ethereum. Posteriormente, veremos este alvo em potencial ser alcançado. Alvo do ombro, cabeça a ombro. Estamos falando aqui de um avanço de 400 bilhões de dólares na capitalização total de mercado, o que é algo muito forte e pode colocar aqueles ativos que você possui em uma rota de aceleração agressiva. Dinheiro vai para o Bitcoin, posteriormente para Ethereum e começa a fluir para ativos grandes, depois os médios, depois os pequenos. Se a gente tem ativos menores em nossa carteira, o que nós temos que olhar? Não apenas o total 3ES, mas o Others. O que é o Others? O Others é a capitalização total de mercado, excluindo o top 10. Veja que a gente está bem atrás. Estamos bem atrás. O movimento para os ativos menores não começou, mas ele pode sim acontecer. E ele tende a acontecer de forma agressiva e rápida. Veja o que aconteceu no final do ano passado. Vimos uma aceleração brutal. E eu sei que se você estava aqui no ano passado, você sabe a velocidade que o seu portfólio subiu naquele final, meados de novembro a dezembro. Estamos de olho neste gráfico que acaba por se repetir. É um ombro, cabeça a ombro, rompimento, teste, engolfo e potencial pivô de alta. Rotação de dinheiro pode levar quantos bilhões de dólares? Estamos falando de uma projeção aqui que pode trazer nada menos do que 215 bilhões. Poxa, Luan, isso é muito pouco dinheiro. Na verdade, não é. Nós estamos falando de mais de 200 bilhões em potencial para ativos que são pequenos, ativos que têm 1 bilhão, ativos que têm 500 milhões, ativos que têm 2, 3 bilhões. Os bons ativos que irão receber 215 bilhões em potencial podem sim se valorizar de forma brutal. Então é isso que a gente tem que estar atento. Eu sei que muita gente está olhando o Bitcoin forte, maravilha, o Bitcoin forte é sempre maravilhoso, o Ethereum batendo agora 4.500 dólares praticamente, maravilhoso. Mas eu sei que tem muita gente com um sorriso amarelo e pensando, legal, tá tudo subindo, mas o meu portfólio subiu 20%. E agora? Será que eu coloquei só ativos errados? Entenda exatamente o ponto em que nós estamos e tenha a máxima atenção. Torça. Sim, é uma torcida também. É óbvio que a gente estuda, que a gente avalia, que a gente analisa, mas torça pelos grandes ativos. Porque uma vez que a gente tem uma aceleração forte nos ativos que comandam este mercado, invariavelmente a gente vê e verá a rotação de dinheiro que acabará beneficiando muitos investidores que construíram um portfólio inteligente. Eu vejo que sim, a gente tem que ficar sempre atento aos topos, a indicações de topos, mas a gente também tem que ter em mente como esse mercado funciona e como o giro de capital vai afetar o nosso portfólio. Lembre-se sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer antes de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, depois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. É óbvio que a gente está trazendo aqui um estudo, é um estudo com base gráfica, com base histórica, é um estudo para que você tenha, de fato, a base. Não existe certeza, garantia nem nada do gênero neste mercado. Sempre esteja pronto para tudo. É por isso que a gente deixa em todos os nossos vídeos, aqui embaixo, na descrição, uma aula de caixa. É o caixa eterno, caixa infinito. Ele é muito importante. Quando estamos vendo cenários bullish, algo bom, você deve sempre pensar no momento ruim. Você deve fazer caixa nos momentos bons, para aproveitar os momentos ruins. Se você não é inscrito ainda no meu canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse vídeo fez sentido para você.
Eu te convido a participar do nosso grupo geral, segundo o link da descrição, você entra no nosso grupo geral. Tem muitas atualizações, insights, análises, tem muita informação bacana para você em primeira mão de forma gratuita. Agora, se você quer investir em conhecimento, quer ter acesso ao meu portfólio, às minhas operações, quer ter acesso a cada um dos meus movimentos no dia a dia, ter acesso a metodologias de investimento, de realização de lucro, estratégias, planos de investimento, planos de realização, planos no bull market, planos no bear market, ter acesso a diversas aulas que te dão base, suporte 1-1 comigo e muito mais, seu lugar é no Prêmio Desafio, 2 grupos fechados em que eu apresento meus programas de conhecimento. Para mais informações, clica no primeiro link da descrição, um chat com o nosso time será aberto, basta você enviar um oi e o time vai te responder, enviando todas as informações, tudo aquilo que a gente entrega, valores, tudo. E se fizer sentido para você, será um prazer contar com você no nosso time. Vamos acompanhar, porque hoje o dia promete. Estou avisando, o dia promete, a semana promete, o mês de agosto e setembro prometem. Vamos ficar alertas. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.